todos. Estamos chegando aí para mais uma live ACBC Mestre Canário. Uma satisfação imensa nesse sábado bastante chuvoso e frio. Tê-los aqui, você que vai assistir pelo YouTube, você que já está aí assistindo essa live ao vivo, pelo Instagram. Então quero dizer da minha satisfação, da minha alegria por poder partilhar com você do conhecimento a respeito da nossa arte, da nossa rica arte capoeira. Esse final de semana nós teremos hoje, meio-dia, essa live agora com a professora Zuleika, e amanhã nós teremos a live com o professor Jair do Grupo Candeias de Santa Catarina, e eu acredito que vai ser dias de conhecimento, de sabermos a respeito, porque meu trabalho, o que eu gosto de fazer é isso, conhecer a caminhada do capoeirista, como ele começou, como ele andou, né? Como ele chegou até os dias de hoje com a capoeira, e também tenho feito live com outros esportistas também de outras modalidades. Está chegando com a gente, professora Zuleika, vamos ver aí. Vamos ver aí, professor. Muito frio aqui, hein? Será que em São José dos Campos também tá muito frio? Professora, boa tarde. Boa tarde. Como... Bem? Tudo bem. Me ouve bem? Sim, sim. Tô vendo aí que você procurou um outro ambiente para ver se a gente consegue fazer hoje. Vamos tentando trocar de lado aqui até a hora que a gente consiga concluir a nossa discussão, né? Da última vez, a participação estava sendo bastante efetiva, estava muito legal, né? Então, eu espero que para hoje mais gente venha para a hora do almoço aqui com a gente. Maravilha. Marcamos um horário propício, né? Enquanto o pessoal vai almoçando, vai participando e assistindo sobre o assunto que iremos comentar, né? Mais uma vez lhe agradecendo pela oportunidade que a senhora nos dá de podermos partilhar sobre as coisas da capoeira, né? Já fizemos uma primeira live, a segunda a gente não conseguiu, mas graças a Deus parece que hoje nós vamos caminhar aí. Acho que todo mundo salve Tarzan, salve mestre Badanai, espero que todos estejam bem e vamos aí, vamos dar início aí. Professor, eu gostaria já de iniciar da maneira a seguinte, eu antes de fazer a live contigo agora, a senhora percebeu que eu fiz uma pequena introdução falando a respeito de algumas questões, a gente faz a live e convida as pessoas para fazer a live, e muitas vezes as pessoas, não, hoje eu quero participar sim, eu quero fazer, mas às vezes não mandam os dados, não mandam a foto, não mandam o símbolo da academia, ou né, alguma coisa para que a gente possa fazer um flyer. E é assim, eu acho que as coisas da capoeira têm que ser feitas com excelência, aliás, a vida tem que ser feita com excelência. Então eu não faço, eu estava comentando que eu não faço, porque o capoeirista, alguns capoeiristas precisam aprender com esse negócio de fazer evento. O evento é 2 horas, o cara começa 3h30, 4 horas da tarde, e aí você fala, nossa, mas está muito atrasado. Não, mestre, capoeira é assim mesmo, e eu não concordo com isso. Eu acho que as coisas têm que ser feitas de uma forma correta, para que a gente seja exemplo para as outras artes marciais e para as outras pessoas. A senhora também não concorda com isso, professora? Eu acho que tudo na vida, né? A responsabilidade, quando a gente vai falar de excelência, a forma como as pessoas depois tem, que traz isso, né? Uma representação, né? Então vai achar que tudo não é sério. E isso vai trazendo para a gente consequências, né?
consequências, que daí as pessoas falam, olha, já que não cumpre o horário, também vão me dar o direito de não cumprir o horário, já que não honra, né, com o compromisso disso, eu também não vou fazer. E aí fica um ciclo vicioso, né? Acho que isso é para tudo na vida. E eu fico imaginando aquele papai, o público da capoeira tem sido tão pequeno em alguns eventos que eu tenho ido, e eu fico imaginando aquele papai, aquela mamãe, às vezes esperando 3, 4 horas para ver a graduação do filho. O papai está até com o bumbum quadrado ali, sentado naquela arquibancada, né? E vendo ali que às vezes está passando o horário, o filho está até sem comer ali na roda, e demora tanto tempo para graduar, tanta coisa para fazer, o evento se torna cansativo, fatídico, uma coisa que não tem necessidade de ser, né? Então eu acho que a gente precisa mudar algumas coisas, a maneira de pensar, e precisa mostrar que realmente a nossa capoeira é algo de respeito, né? As pessoas têm que respeitar, mas para que as pessoas respeitem, precisamos nos dar a respeito, né? O mestre Badanai, não, o Cebolão está falando aqui, infelizmente, o contramestre Cebolão está falando, infelizmente a questão dos horários precisa melhorar, os capoeiristas não ligam para o público. Tá aí. Tá aí, o tema do assunto não é esse, mas esse é outro tema, professora, que se eu começar a falar aqui, dá uma live tranquilamente, não é verdade? Sim, sim. Mas eu acho que faz parte, né, mestre? Como que às vezes a gente exige tanto que o poder público, que algumas instituições, né, várias delas, enxergue a capoeira e o capoeirista. Então a gente precisa saber que em cada lugar que a gente chega tem um conjunto de regras que vai ser pedido para a gente. E se a gente tiver sempre aquela caixa de ferramenta, com a ferramenta certa ali na hora, a gente vai ser, né, mais bem atendido, logicamente vai ser mais bem respeitado. Uma queixa muito comum é das pessoas falarem, poxa, eu coloco dinheiro no meu bolso, eu faço isso, faço aquilo, e tem gente que não tem metade da quilometragem que eu tenho e consegue apoio. Esse apoio, ele vem como? A gente precisa começar a entender que algumas estratégias, algumas ferramentas, elas estão lá disponíveis para todo mundo. E essa sapiência de pegar a ferramenta certa, chegar na hora certa, trazer aquele que eu chamo, né, o tempo todo. Cadê o portfólio? Nós precisamos estar com a nossa história ali organizada e falar, olha, tá aqui, isso tudo aqui eu já fiz, eu tenho esse tempo de caminhada, aqui. Porque a gente sabe, dentro do grupo, nossa, aquela pessoa se dedica não sei quantos anos, só que isso fica muito a boca pequena, né? Isso fica muito num reduto que a gente precisa fazer isso ecoar. Então, como que eu vou colocar essa visibilidade? Aí tem gente que se incomoda com a visibilidade do outro, fala, poxa, que ele está se aparecendo e não tem. Aí tem que começar a arrumar estratégias de organizar o que cada um tem para oferecer, porque não é igual. As características dos grupos, os saberes, os fazeres de cada grupo, capoeira é uma só, mas é um universo, né? E cada um contribui de uma forma. Então, se aquele cara tem um perfil mais esportivo, vai lá para a competição e tudo, aquela é capoeira para ela, ok, tá tudo bem para ele, né? Se um outro grupo faz um trabalho mais de inclusão social, um trabalho de base, né, para ajudar crianças e tudo em situação de vulnerabilidade, isso também é capoeira, exige uma outra pedagogia desse capoeirista e a forma como ele vai fazer, né, esses dados acontecerem é diferente daquele com uma medalha. Ele não vai vir com a medalha, ele não vai ter o pódio, né? Então, a gente tem que entender que tem esse espaço para todo mundo. E aí a gente... isso, né? Nem era assim que a gente ia começar, mas eu achei que foi perfeito, né? A gente começar a responsabilidade, porque o processo da salvaguarda e a forma como a capoeira tinha sido olhada nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, estava num patamar e com um desejo de uma organização nacional. E não dá para a gente organizar nada que é nacional num país do tamanho de um continente, que é o caso do nosso, com tanta diversidade, né? Mas eles levantaram, na época, 6 grupos de trabalho. E os grupos de trabalho nos mostram, mais ou menos, o potencial que a capoeira tem, e tem cada um, não precisa se enquadrar nos 6 eixos, né? Mas se sente contemplado, com certeza, em um deles, mais do que tudo.
E o que acontece? Esses 6 eixos não é para eles competirem entre si. É para eles, com certeza, caminharem, fluírem. A capoeira, né, irradiar, ela fluir. Então, quando a gente pega e fala, não, mas aquele lá está aparecendo, aquele lá está aparecendo, eu me lembro que, inclusive, na nossa tentativa de live na quinta, né, um dos mestres chegou e falou, olha, teve gente que mentiu lá no negócio da salvaguarda, falou que tinha tempo de capoeira e não tinha. Olha então, só. a gente entender o que leva uma pessoa a dar uma informação que não é verídica. Quem é a instituição que estava chamando para a reunião? A gente entender quem é a instituição, qual é o limite e a possibilidade que ela nos oferece, porque acredito que tem espaço para todos, mas que a gente bate nas portas erradas, com a ferramenta errada, ou que a gente fica fazendo um embate, né, que não leva a lugar nenhum. E quando a gente falou do potencial da capoeira, da legislação, a gente não precisa de assessoria jurídica nos grupos, nas associações, um capoeirista não precisa fazer um curso de direito, não é isso que eu estou falando, mas se tem no grupo alguém, né, que tem essa facilidade de entender essas leis, que ótimo, porque isso vai ajudar o grupo a caminhar com ferramentas mais assertivas. Então, acho que assim, todo mundo tem condições de contribuir para que isso seja fortalecido. E falar das leis, né, a gente fala assim, então eu vou ter que decorar a lei, vou ter que mudar o jeito que eu dou minha aula, de jeito nenhum. É a gente entender que a capoeira ela é tão ampla, né, e a gente começar a conectar o que eu faço, o que eu vivo enquanto capoeirista, a uma série de coisas que são importantes, né. E, por exemplo, eu diria, isso não é do capoeirista, mas canal, isso é de todo brasileiro. Quantos de nós já pegou a Constituição Federal e leu? Ninguém. Eu falei, esse negócio é chato. Mas é chato. Ai, mas é verdade. Poxa vida, falou tudo agora. Então, eu não posso culpar o capoeirista por desconhecimento de lei, porque, de modo geral, todos nós aprendemos a lei geralmente na marra. Levou uma multa, aprendeu a lei. Foi fazer tal coisa, não conseguiu entrar. Não conseguiram entrar porque só tem que ter educação física para ir lá, isso aí eu não acho certo. Tudo bem você achar que não é certo, mas você precisa entender que aquela porta só se abre para quem tem um CREF e uma educação física. Então, aquele capoeirista que tem educação física, né? Ótimo, naquela porta ele entra. E outras quantas portas existem? Que daí não é a questão da educação física que é um impeditivo, né? A questão da Constituição, a gente estuda, às vezes, para concurso, ou a gente aprende, às vezes, na marra, na vida, né? Mas, assim, o basicão dela, quando fala que a gente quer viver numa sociedade livre, justa e solidária, isso é lindo, é fantástico. Falta construir isso, né? Aí, quando a gente fala, olha, todos são iguais perante a lei, independente de raça, sexo, cor, idade. Isso também na Constituição está escrito e é muito legal. Aí a gente fala, poxa, mas eu fui lá em tal lugar, me discriminaram porque eu sou capoeirista. Eu fui lá em tal lugar, fizeram isso porque eu sou preto, isso é racista. Então a gente percebe que a gente tem um conjunto, a nossa lei, não falta lei. A gente tem muitas leis e todas as leis muito boas e que nos dão suporte. Falta a aplicação da lei. Mas para aplicar a lei, eu preciso conhecer a lei e saber quem eu aciono para cobrar, né? A gente tentou conversar na quinta exatamente a respeito de dizer assim, por que a lei 10.639 não vai para frente? Por que esse negócio então não está funcionando? Então, se a gente pensar, tem a Constituição Federal. A partir da Constituição Federal tem, por exemplo, no caso da educação, que a capoeira e educação é um casamento, né? Caminham juntos. Um casamento, assim, eu diria perfeito, né? Então, eu pego lá, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi alterada para poder colocar história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Por quê? Já existia na LDB a exigência que as escolas, todas elas, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, contemplassem os 3 grupos que são os pilares da nossa Constituição enquanto população brasileira, né? No entanto, o que acontece a partir daí? Mas isso daí é bobeira, isso é mimimi, porque já contava a história do negro, já contava a história, né, dos indígenas.
a história que nos foi contada foi sobre a perspectiva do opressor, do europeu. Quando a gente vai ressignificar essa história, aí a gente chega, por exemplo, o quanto que a capoeira é uma ferramenta essencial para que todo mundo pudesse aprender de um jeito mais lúdico também, porque quem quer ficar lendo, papel e sentado? A capoeira nos convida ao movimento, a capoeira nos convida à música, a capoeira nos convida a estar em círculo, olhando um para o outro, quanto isso faz falta hoje. Sim. Só eu tenho 3 motivos para a gente poder utilizar a capoeira. Aí se eu chego na legislação, eu falo, como é que a capoeira, como é que eu vou dar aula de história com a capoeira? Tudo. Quantas músicas a gente pode pegar e colocar as músicas como o contexto da escravidão, a resistência indígena, né? Os nossos referenciais, quantos a gente tem quando a gente pega lá a história, né? De Besouro Mangangá, eu vou pegar a história do mestre Pastinha, eu vou pegar a biografia do mestre Bimba. Todos eles foram homens à frente do seu tempo, foram referências que fizeram a diferença pela capoeira. Com certeza. Seja num contexto institucional, por exemplo, a gente fala, mas Bimba, eu já ouvi uma discussão assim, mas Bimba embranqueceu a capoeira porque ele foi lá e colocou em academia e foi lá e tornou ela um esporte. Essa foi a estratégia utilizada para que a capoeira conseguisse chegar hoje, onde chegou, e a gente pudesse fazer jogo de capoeira sem ser, né, sem apanhar de polícia achando que aquilo era vadiagem. Foi uma estratégia. Exatamente. Então, eu não posso fazer esse julgamento a partir do momento presente e sair falando que a capoeira X ou a Y é a melhor. A capoeira, ela mostra fielmente como que nós brasileiros lutamos pela nossa sobrevivência em diferentes contextos. Então, né? E tem alguém dizendo que já usou a capoeira numa infinidade de instrumentos para trabalhar com os alunos. E é isso, né? A gente pode dizer que, às vezes, vou falar assim, eu não gosto de falar, sabe? Uma das coisas que a gente falar sobre a educação das relações étnico-raciais é a gente primeiro assumir que a sociedade que a gente está é racista. Ninguém gosta de se assumir racista. Ninguém, é feio. Eu vou falar, eu sou racista. Ninguém assume. Ninguém nasce racista, mas a gente se torna racista a partir dos nossos atos, a partir dos julgamentos que começam a ser feitos, a partir do não questionamento de alguns números que chegam para a gente. A estatística, não, porque, nossa, por que será que sempre tem que ser preto? Calma, vamos entender o contexto, vamos começar a perceber. Quando acabou a escravidão no Brasil, pegaram e falaram, beleza, a partir de amanhã vocês estão livres, vaza. Vai trabalhar onde? Não sei. Vai estudar? Não tem escola para todo mundo. O que você vai fazer? Sei lá. Isso foi a nossa abolição, né? Então, assim, tem até uma música, né, do mestre Tony Vargas, lá que a Dona Isabel, que história é essa? É verdade, verdade. Que história é essa? Essa música já é uma história, né? É uma narrativa nesta canção que dá a entender o engodo, né? O engodo que foi essa dita abolição da escravatura, né, professora? Sim. E a gente começa a falar que, assim, as nossas referências, as pessoas que nos inspiram, são negros, são pretos. Não falo de negro, não vou falar em preto, né? Porque é preto. Esses são os que nos inspiram. Na capoeira, a gente vai começar a pegar vários e vários e vários exemplos de luta. Que no dia a dia, se a gente pega um livro e vai folhear, quantos de nós teve lá algum herói que a gente conheceu, ou alguém que fosse uma referência para a gente, que fosse preto? A maior parte de todos os exemplos que vêm para a gente são exemplos, geralmente, né, masculinos, né, de matriz europeia, não que tenha problema de ser, né, branco, de forma alguma. Só que já é um local de privilégio, né? E aí a gente pega e começa a dizer que pequenas coisas a gente começar a colocar já vai fazer bastante diferença. Por exemplo, quando a gente começa a oferecer outras formas de representação e das pessoas se enxergarem. A partir do momento que eu tenho, no caso, né, eu tenho aqui elementos que são artesanais, esse veio de Recife e esse da Bahia. Tem aqui a questão da economia solidária, não é um brinquedo manufaturado, não foi feito numa fábrica, ele foi feito por alguém que vive disso, que aprende, passa isso adiante, que é um talento, que é uma arte, é um saber fazer, e
que muitas crianças vão se reconhecer nessas imagens e nessas figuras. Pelo cabelo, pela cor da pele, né? Que é diferente da gente chegar e colocar um brinquedo caro, que está dando um lucro para alguém que eu, de repente, não conheço e que tem outras condições de fazer outras coisas que não seriam essas. Então, é uma questão também de valores, né? Da gente enxergar, e aí vai dizer assim, como que eu posso fazer isso dentro do meu grupo de capoeira? Eu já vi muito mestre fazendo vivências de contação de história e fazendo a boneca Baiomi, que não existe nada do que retalho. Também. Falo muito de Abaiomi, falo muito nas minhas aulas, muito de Abaiomi. Inclusive, eu já citei que eu tenho uma aluna na academia que eu dei o apelido de Abaiomi. Abaiomi. Então, às vezes, e foi legal, não cortando esse raciocínio, foi legal, porque às vezes as pessoas que não conhecem falam, nossa, por que o mestre Canário deu o apelido a você de Abaiomi? Aí, o legal é que ela para e explica. Uma menina de 10 aninhos de idade, ela vai e explica o que significa Abaiomi. Eu acho lindo isso, porque foi uma coisa que eu ensinei e ela passa para frente através do apelido dela. Muito, muito bom mesmo, muito gostoso. Então, isso é uma educação afro-referenciada. Alguém que pergunta por que Abaiomi e essa criança com 10 anos faz essa explicação, ela está conectando muito mais a nossa história à África, a diáspora do povo africano e a todos os saberes africanos, do que, de repente, um professor com um grande livro maravilhoso de história que vai abrir o livro e que vai trazer palavras em que aquela criança não se conecta, né? Então, assim, a partir ali do momento presente, de um gancho de alta significação, né? Isso e o interessante também, eu quero comentar isso que eu acho importante. Um dia meu mestre foi na nossa academia, meu mestre Valdenor foi e falou, Abaiomi, você sabe que muita gente, a sua ancestralidade, muitos, ao serem trazidos para cá, à força, foram lançadas ao mar? Aí ela ficou assim, com o olho espantado. Então, você nunca teve essa orientação, né, Abaiomi? É através da capoeira que você está conhecendo isso. Aí ela falou, mestre, eu nunca nem ouvi falar disso. Porque ela é bem, sabe, bem da cor mesmo, né, da cor preta mesmo, né? E ela fala, mestre, ela falou pro meu mestre, eu nunca nem ouvi falar. Então, olha que lindo, a capoeira está tendo a oportunidade da Abaiomi saber referências que a família, às vezes nem a família dela sabe da história correta. É o que eu disse quando eu era criança, já citei para a senhora, que eu aprendi na história, na escola, que Domingos Jorge Velho era um grande herói. Sim. E depois que eu entrei na capoeira, eu descobri que ele matou o zumbi, que ele assolava o povo através de tantas coisas, né? Então, essa diáspora que a Abaiomi se apropriou da história, né? Através dessa intervenção tão sábia de Mestre Valdenor, veja, muitas vezes no livro de história vai aparecer inúmeras sequências de fotos que estão ali de viajantes europeus, né? Principalmente Hebreu, que são irmãos, como chegaram no Brasil? Aquilo já envolvia uma violência no embarque, no transporte, chegar aqui separar dos seus grupos, não ter condição de falar a sua língua, porque você vai ser separado de quem te entende, cortar vínculos, porque se eu fico perto de alguém que me é do sangue, aquilo pode gerar um problema. Então, aquela quantidade de coisas que a gente muitas vezes não problematiza a partir de um livro que pode ter assim, cheio de imagens, repleto, mas sem dizer o que se precisa, né? Dizer que a escravidão é desumana e que isso não foi um processo histórico de 1, 2 dias. No caso, a gente teve aqui
400 anos, e a gente ainda tem algumas continuidades desse processo escravista em vários gestuais, em vários comportamentos, e na questão de fechar ou diminuir o acesso da população afrodescendente a vários lugares até hoje. Que é uma questão que a gente precisa conversar. Da mesma forma que a gente falou da boneca, que eu mostrei esses, né? E aí a gente chegou na Biomi, a questão da própria cor. Quando a gente vai falar da população brasileira altamente miscigenada, o IBGE já entendeu que não dá mais para poder deixar as pessoas falarem a cor delas, né? Do jeito que elas querem falar. Porque vai falar, eu sou cor marrom bombom, eu sou morena queimada, eu sou passou das 6, isso não funciona. Isso muitas vezes, a questão da pessoa não conhecer a história do seu povo, dos seus, né, antepassados, e de ter orgulho dela, porque teve o tempo todo resistência, ninguém ficou ali falando, bate mais, tá gostoso, eu nasci para isso aqui, nenhum deles. Exato, exatamente. Alguns materiais, eu já utilizei isso em sala de aula, que eu também trabalho na educação básica. Esse foi um precursor que era de giz de cera, que mostrava várias cores. No caso aqui a gente tinha 12 cores, né? Por quê? Qual que é a cor da tua pele? Geralmente, quando a criança ia lá para pintar, aqui apareceu até uma paleta de cores. Teve uma empresa que fez uma paleta de cores que vem com aquele tradicional que a gente pintava. A cor da pele, cor de rosa, né? É beijinho bem clarinho aqui, ó. É quase, né? É um branco, né? Eles começaram a colocar um degradê de cores. Isso faz com que na hora que eu vou fazer uma atividade pedagógica e que eu vou pintar, eu fique à vontade de escolher porque a cor da minha pele está nessa caixa. E antes não estava. Isso aqui é uma coisa legal que dá para a gente fazer. A gente pode fazer. Como é que eu posso fazer a tinta para fazer uma atividade? Porque esses lápis são caros, né? Eu compro geralmente para poder fazer atividades formativas, para a gente problematizar, para a gente cutucar, né? Às vezes eu até levo e eu digo assim, como que a gente pode produzir isso com guache normal? Eu posso misturar e tentar fazer uma paleta de cores da própria turma que está ali comigo. Não fica igual de ninguém, porque nós somos diferentes. E dar condição para cada um ser diferente é tornar o outro igual. Quando eu torno cada um importante por ser diferente, eu torno todo mundo com tratamento igual. É isso que é educar para as relações étnico-raciais, não é? Então, são ferramentas que a gente vai observando. Eu, particularmente, gosto muito do maculelê, utilizo muito o maculelê também nas minhas práticas, né? Pedagógicas mesmo, e a história do maculelê é uma história de resistência, é uma história afro-indígena, porque aqui a gente vai misturar dois povos, né? Contando a resistência. E esse material é um material particularmente ilustrado, ele é bacana, mas quantos mestres sabem contar isso de uma forma, né, única, maravilhosa? Quantas vezes a gente pode chegar para um material para poder dar uma aula? O que eu vou precisar, gente? Bastão. Bastão e oralidade são ferramentas com potencial altíssimo. Sim, né? Correto. O contramestre Cebolão está falando exatamente aquilo que eu falei, né? Que acontece na minha academia. A capoeira é uma grande forma... uma grande forma de podermos fazer com que os nossos alunos conheçam a verdadeira história. A verdadeira história. Então, isso a capoeira nos proporciona. Foi o caso que eu falei, né? Que uma menina de 10 anos na minha academia explicando para as pessoas o que significa o apelido dela, Biomi. E o contramestre Cebolão está dizendo aqui que dentro da academia de capoeira tal ensinamento acontece de maneira natural e dinâmica. Olha que maravilha, né? Então, isso a capoeira nos proporciona. Mestre Gladson, um prazer ter o senhor aqui, viu, mestre Gladson, mestre Piu Piu, né? Não vou falar o nome de todo mundo aí, porque senão o negócio começa a travar aqui, mas eu agradeço de coração. Esse grande ícone da capoeira, mestre Gladson, está com a gente aí. Vamos lá, então. Mestre Gladson tem uma responsabilidade muito grande na formação de muitos jovens que foram passando, né? No caso da universidade, da USP, e puderam aprender
dentro de uma universidade super clássica, outra forma de interpretar o mundo. Isso, para a gente, né? Ele tem um trabalho também no Capão Redondo, a gente sabe do trabalho educativo que o mestre Gladson faz, mas como que é essa conexão com a universidade? Porque a Lei 10.639, ela nos solicita, ela pede que desde a educação infantil até o ensino superior, a gente tenha esse conhecimento afro-referenciado. No entanto, a gente percebe que tem muita universidade que vai lá dar um curso de educação física sem tocar na capoeira. Um curso de pedagogia que não utiliza a capoeira, né? Não conhece a capoeira ou trabalha a história afro-brasileira a partir de materiais que são tradicionais, porque não é só capoeira, a gente pode aprender com uma roda de jongo, a gente pode aprender com outras manifestações, mas lógico, que a gente está falando aqui num reduto que a gente está mais entre capoeiristas, então nós vamos falar da capoeira, né? Mas existe uma lei de 2000, que ela já é uma lei sobre o reconhecimento de patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial? Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar o saber e o fazer daquele mestre, daquele movimento que ele faz, ou aquele jeito que ele canta, ou aquela forma como ele confecciona o berimbau, que é o único. Eu conheço gente que só compra berimbau do fulano ou do Beltrano porque fala que o som é diferente, e isso confere à pessoa um saber e um fazer que é único. Né? Exatamente. Ele pode fazer um tutorial na internet, não vai ficar igual, porque a gente está falando de um patrimônio que é imaterial. Também tem a ver, o patrimônio material, com a nossa alimentação. Quanto de alimentação tem nas músicas de capoeira? A senhora está falando isso? A senhora está falando isso, olha que coisa rica que está acontecendo aqui agora. O Tarzan do Muzenza, inclusive eu fiz uma live com ele, era um garoto de 8, 9 aninhos, né Tarzan? Olha o que ele está colocando aqui para nós. Eu estou conhecendo muito sobre as histórias dos escravos. Ele é um garoto, ele é uma criança. Além da capoeira, eles criaram a feijoada. Olha que incrível, né? Uma coisa que nós adultos é normal, que a gente já conhece, mas esse garoto tão pequeno, tão amante da capoeira, eu fiz uma live com ele, eu vi o quanto ele ama da capoeira. Ele é lá de Altamira, no Pará. Então, olha só. Ele mesmo falando isso, ó. A senhora acabou de tocar sobre alimentação, ó. E ele colocou aqui, ó. Criaram a feijoada. Então, pode dar continuidade. É que eu quis falar só por causa dessa intervenção do Tarzanzinho, que foi linda demais. E às vezes a gente vai fazer, né, muitos professores lá na escola têm preocupação em inserir uma discussão de educação das relações étnico-raciais e ser mal, né, interpretada, eu vou tocar na ferida, não quer falar. Não querer falar é uma forma de não tratar do assunto, e não tratar do assunto a gente não está educando ninguém também. Quando a gente vai falar de alimentação, é uma coisa que nos une. Quem que não gosta de se reunir em torno de uma mesa e fazer uma refeição? Isso está na nossa cultura, isso está no nosso sangue. Principalmente nós brasileiros gostamos muito de comer, né? De estar juntos e fazendo refeições, tá? É uma forma de celebração que a gente tem. Né? A gente fala da feijoada, mas, por exemplo, aqui é um material que, inclusive, eu tenho, que eu ganhei de uma pessoa muito querida, que é o Maurício Cintrão, que é uma pena que ele não deve estar online aí hoje, né? Mas a Cozinha dos Quilombos, Sabores, Territórios e Memórias. Aí vai dizer, nossa, mas esse livro é legal. Além do livro, vamos pensar, eu vou fazer em forma de desafio. Quanto a gente tem dentro da nossa musicalidade que seria possível da gente, através das músicas, trazer, né? Quantos elementos dessa alimentação não está presente também dentro dessas músicas que a gente pode contextualizar? Olha, por que está cantando isso agora? Por que está falando disso? A alimentação é uma forma do patrimônio material da gente poder, né, fazer essa conexão. E existem várias referências, então, que a gente poderia trabalhar sobre o patrimônio material. E essa daí seria, no caso, a nossa lei de 2000. Então, conhecer esse decreto de 2000, que institui os bens imateriais, eu diria que é uma lição de casa dos capoeiristas. Porque isso vai dizer, olha, o que eu faço é um bem imaterial. E jogar capoeira essa questão, não é só exercício. Não é só... É ótimo fazer exercício físico, ainda mais no momento desse de pandemia, nossa sanidade mental, nosso corpo precisa disso. Mas, para além disso, a capoeira tem outras coisas que a gente precisa se apropriar e colocar, fazer conexão. Vou dizer assim, fazer a conexão
é um patrimônio, portanto, imaterial, isso está num decreto de 2000. E aí, o que aconteceu? Não sei se o senhor se recorda, quando um diplomata brasileiro morreu num atentado que teve em Genebra, na Suíça, acho que foi em 2003, isso? Sérgio Valentim. Sim, Sérgio Valentim. Como foi que o nosso ministro da Cultura, na época, fez um aniversário de morte, né, desse diplomata, levando a paz para aquele lugar e mostrando que era momento de conexão, levando 15 capoeiristas na comitiva oficial do Brasil. Uma roda de capoeira em 2004, né? Porque a capoeira é essa tecnologia social também da comunicação, né? Da gente falar da paz, porque é luta, mas é uma luta que a gente ressignifica ela como paz e como alimento para a gente, né? De outras coisas, né? É um alimento para a alma, um alimento para se viver em sociedade, para respeitar tanta coisa que a capoeira vai nos ensinando. Estar atento ao outro o tempo todo, na movimentação que você está fazendo, você leva isso para a vida. Você leva isso para a vida, né? Um reflexo. Então, esse livro dos bens imateriais, ele foi registrado, daí começou um movimento para dizer assim, vamos registrar no livro dos saberes, então, os nossos patrimônios imateriais. Tem patrimônios imateriais que estão lá, no caso, a capoeira, em 2008, passou a ser reconhecida como um patrimônio imaterial. E ela não foi tombada, porque quando não é prédio, é um saber, não tem como eu tombar e registrar. E aí, esse registro, sabendo que a capoeira tem vários, eu diria, berçários, né? A gente pode falar da Bahia, pode falar do Recife, posso falar do Rio, posso falar de São Paulo. Em cada lugar, elas se conectam, mas em cada lugar ela tem sua especificidade, né? Ela tem a sua forma de ser. E houve, então, a necessidade de começar esse processo de salvaguarda da capoeira. E esse processo de salvaguarda acabou que gerou esse conflito, às vezes interno, entre próprios capoeiristas, mas de faltar entender como se fosse um guarda-chuva, um escopo maior. Eu tenho que enxergar para além, né, do que eu estou vendo só aqui. E esses eixos que foram criados, né, foram bastante importantes e mostram essa pluralidade da capoeira. Então, a partir dali, começou-se também um movimento para candidatar a capoeira para ser reconhecida como um patrimônio da humanidade, que daí não seria mais Brasil. Foi a Unesco que reconheceu. Então, a gente tem a capoeira como um elemento, né, a gente estava falando lá, conectado à Constituição Federal, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à Lei 10.639, porque inseriu o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, a Lei 11.645, porque inclui também as populações indígenas com todas as especificidades, que essa lei é de 2008. Sim. Em 2010, a gente teve o reconhecimento, então, da capoeira como patrimônio da humanidade, a gente teve isso também da Unesco, né? Mas é interessante a gente pensar que tem outras coisas que poderiam também configurar dentro dessa caixa de ferramentas, como a gente estava dizendo. O Estatuto da Igualdade Racial é um deles. Imagina a pessoa chegar e falar assim, olha, aqui eu estou aplicando o Estatuto da Igualdade Racial. A partir do quê? Da capoeira, né? O Estatuto do Idoso, ele pode ser também utilizado de falar assim, olha, o Estatuto do Idoso dialoga com a capoeira. Sim, porque a transmissão dos saberes da capoeira reconhece sempre o mais velho como sendo, na cultura griot mesmo africana, aquele cara que é o sábio, que transporta, que transmite o saber. A importância dessa hierarquia da gente olhar para a pessoa que tem mais bagagem, independentemente da idade dela e da escolaridade dela, como aquela pessoa que tem uma coisa para me passar que eu não tenho, que é a vivência, a vida, né? Importante falar isso. Eu acho que em questão de legislação, a gente teria então aí várias, né, como eu coloquei, faltou dizer das diretrizes curriculares, mas só aí a gente já mencionou várias delas, né? E nenhuma delas a gente pensar assim, mas isso é bem chato de fazer, né? Vou parar de fazer uma roda de capoeira e vou estudar isso. Olha, eu não diria que é isso, né? Mas alguma chance também da gente começar a colocar
essas questões para um grupo de estudo. Olha, aqui também vai ter um grupo de estudo, hoje nós vamos estudar um pedacinho de tal lei e tudo, e ver o que ela tem a ver com a capoeira, deixar isso como desafio, incentivar a criançada, né, os jovens a lerem esse material e tudo, isso é importante. Cria um painel de comunicação ali e chama, de repente, alguém que acha que pode contribuir para uma roda de conversa, para isso não ficar aquela coisa também truncada, né? Professor, eu queria tirar uma dúvida, que fizeram essa pergunta para mim, né? E eu sei, a gente estudou, buscou, se registrou, mas algumas pessoas me perguntam, esse foi a tentativa do papel do IFAM de fazer esse cadastramento para estudos, para ensino? Qual foi o papel do IFAM nessa situação? Poderia explicar para a gente? Mapeamento. O papel foi de mapeamento. A partir do momento, então, que, bom, vamos fazer um movimento pró-capoeira. Esse movimento pró-capoeira organizou alguns mestres, já criou editais. Na época, quem tinha 55 anos poderia participar do edital. Nesse edital, as pessoas que ganharam o edital, elas tinham que comprovar sua experiência em várias coisas. No que ela já contribuiu enquanto mestre, em trabalhos sociais, fotos, tudo, toda a andança do mestre estava ali comprovada. Aí teve um prêmio chamado Viva Meu Mestre, e ele deu em dinheiro, na época, uma quantia, né, e deu um certificado, né? Essas iniciativas continuaram acontecendo depois em instâncias municipais. A Prefeitura de São José, aqui de Jacareí, eu sei que elas têm isso, que são reconhecimento de mestres populares, e a partir do momento que a pessoa concorre àquele edital, ela não pode concorrer de novo, é anual, no caso deles, acho que era, se não me engano, era de 2 em 2 anos, e a pessoa ganha esse certificado para colocar no espaço onde ela dá aula, para mostrar que ali tem um mestre da cultura viva. Aquele é um mestre que está explicando nessa cultura viva. Então, teve esse papel de reconhecimento e de validação desses saberes. Isso foi uma preocupação que o IFAM teve. Nesse mapeamento, então, eu queria saber aonde que está condensada a capoeira. Tem em todo lugar? Quem eu sou na capoeira? Eu sou um aluno formado, eu sou um professor, eu sou um contramestre, eu sou um mestre? Uma das perguntas do questionário era quem eram seus mestres, ou quem, né, com quem você aprendeu. Aí você colocava quem é o seu mestre e colocava todas as referências, porque às vezes eu começo a treinar numa cidade, mudo para outra, eu vou bebendo em várias fontes. Era uma maneira que teria também de fazer uma ramificação, como se fosse uma árvore, dizendo aquela pessoa é formada por aquela. Então, Sim. Também de mapear quem é pesquisador da área. Então, a gente coloca qual que é o trabalho que está sendo feito, e a ideia era criar um repositório para que a gente pudesse deixar aqueles trabalhos disponíveis para quem gosta de estudar capoeira, tudo chegar, baixar esse material, né, e ficar sabendo. Então, fizeram inicialmente 3 grandes grupos no Brasil, e aí perceberam que esses 3 grupos, eu acho que eu até tenho os tópicos que eles falaram na época, que eu acho que é bem legal até. Bom saber isso, porque enquanto a senhora está procurando aí, o que mais me deixa triste é porque muitas coisas foram feitas pela capoeira que alguns capoeiristas nem sabem. Então, alguns reclamam, olha, a coisa não anda, a coisa não foi e tal e tudo mais, mas é por aquilo que eu sempre digo. Às vezes se preocupa mais com a pernada, é o que a senhora disse, é muito bom. Hoje, vamos jogar capoeira, é o físico, mas e aí, a letra? A letra ajuda. Então nós temos que estudar, nós temos que saber. São chaves, a chave, exatamente, a chave. Porque aí eu chego na escola... Cada um pede um, né? Cada lugar ele vai exigir uma senha, digamos assim, e essa senha que a gente tem que saber acessar, né? Um deles lá, por exemplo, era capoeira e políticas de financiamento. Para eu saber de política de financiamento, dificilmente eu, como pessoa física, vou poder concorrer. Aí entra aquela coisa da gente ter que ser uma associação, né, de eu ter um CNPJ, isso envolve um custo. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas não têm sequer um espaço para conseguir administrar, fazer as suas atividades e reunir o seu grupo.
né? Mas isso foi um eixo. Um outro era capoeira, profissão, organização social e internacionalização. Por que isso tudo está junto? Alguém que está viajando, ele pode deixar o grupo dele teoricamente sozinho, desassistido, mas ele está fazendo um papel de embaixador da capoeira. Quando ele viaja, ele está levando a referência nossa para outros países, e graças a esses mestres a gente tem a capoeira em mais de 160 países. A capoeira hoje é quem mais divulga a língua portuguesa no mundo. Sim, tem muito correto. estrangeiro que aprende português para poder cantar, e ele sabe mais música do que muito capoeirista. Ele é um capoeirista lá, eu diria assim, né? Ele como capoeirista lá, para ele é muito mais difícil aprender a música do que a gente que está na nossa língua materna. Eu vi isso no começo do ano no Muzenza, eu vi isso, eu fui no Muzenza, os gringos, eu fiquei olhando aqueles gringos e aí cantando, puxando uma música atrás da outra, eu fiquei imaginando que dificuldade deve ser para eles aprenderem a nossa língua, mas eles são esforçados, tocam, cantam, jogam, né? E eu vendo aquele povo, o povo europeu ali do Muzenza, aquela galera da América do Sul, no Mundial Muzenza eu pude ver isso com os meus próprios olhos, os gringos, em bom termo, é lógico, falando, os gringos cantando nossas músicas em português. Então olha como é importante, é isso que a senhora está dizendo. Pode continuar. Então essa internacionalização, ela é uma coisa que há entre... às vezes a comunidade capoeirística, quem critica o outro, que fala, ele está abandonando o trabalho aqui, largou os alunos dele aqui e foi lá. Essa correria que ele está fazendo externa é tão importante quanto ter aqui. Então não existe alguém que seja mais importante que o outro. Aquele papel que ele está fazendo é um papel que fortalece o meu. Se eu não fui viajar, também está tudo bem, porque eu estou aqui cuidando, de repente, de uma comunidade que só tem a mim como exemplo, né? Quem faz principalmente trabalho social sabe o quanto essa referência ela é importante, ainda mais nesse contexto de pandemia, quando a gente perde o contato visual com eles, porque quantos, eu digo como professora, né, não de capoeira, professora de história, como capoeira, eu sou um bebê na capoeira, né, estou aprendendo meus primeiros movimentos, mas eu digo assim, que a gente consegue enxergar aquele aluno que está chegando ali para a gente, chegar e falar assim, olha, você não está bem hoje. Aconteceu alguma coisa, a gente consegue às vezes saber que a pessoa está, inclusive, fazendo alguma coisa que não é bacana, e a partir do gestual que você chega ali, aquele contato, você vai ali, você faz uma conversa, e aquilo você está resgatando uma pessoa, é tão importante quanto de alguém que viaja e leva a capoeira para 20 e 30, que nunca teria chance de ver uma roda de capoeira se não fosse com você lá. Os dois papéis são importantes. Então aí fala que aquele mar virou estrela. Não virou estrela. Né? Tem uma frase do Caetano que ele fala assim, gente foi feita para brilhar. Gente foi feita para brilhar. Todos nós temos condição de brilhar, né? E aí o outro item era capoeira e educação, que eu acho que esse está bem contemplado. A gente está vendo quanto a capoeira ela é uma ferramenta que a gente tem de pensar, enxergar o outro, tá em círculo, não tem hierarquia, na capoeira a gente não tem palquinho, não tem essa coisa de enfileirar as pessoas, a gente está sempre em torno, né? Até, ao mesmo tempo tem a questão da hierarquia, assim, porque na hora que monta ali a bateria, quem é que vai chegar para tocar o instrumento, né? O que é todo o ritual que envolve o berimbau, que a gente está respeitando, que é ele que está dizendo para a gente a energia que vai ter aquela roda, que movimento que eu vou fazer, o que eu vou fazer, né? Então, são outras formas de comunicação e de ensinar coisas que elas estão muito mais presentes para a gente, porque tem o sentimento, né? Sim. Já deve ter ouvido assim, né? Eu treinei não sei quantas vezes tal sequência, tal movimento, eu fui fazer tal coisa na roda, saiu um movimento que eu nunca treinei na vida. Quantas vezes já ouviu isso? Aí fala, aquela roda estava com um axé, eu não sei explicar de onde saiu aquilo. Aquilo é a energia, a conexão que a gente coloca, né? E que um corpo se comunica com o outro, a gente está dentro de uma frequência ali, que aquilo é único, e só entende isso quem está dentro da capoeira. Quem tem, às vezes, assistindo, muitos de nós somos pescados pela capoeira assistindo, sente essa vibração ali dessa energia. Muitos. Né? Tem muito testemunho aí, inclusive lá no meu canal do YouTube mesmo, pessoas relatando que foram ou ouviram o barulho, foram olhar
e ficaram apaixonados. Professora, nós temos só mais uns 3, 4 minutinhos, mas eu preciso voltar com a senhora, eu vou tomar a liberdade de voltar mais alguns minutinhos, porque eu quero falar a respeito de 2 questões que ainda pediram para que eu falasse e eu gostaria de entender. Uma delas é os recursos que têm vindo para a capoeira e os capoeiristas, talvez por desunião, não têm conseguido alcançar esses recursos. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cidade, a pessoa veio até mim e disse que recebeu R$80 mil para capoeira, para trabalho com a capoeira, R$80 mil, né? Pode para muitos não parecer muito, mas para um camarada que trabalha lá na comunidade, na favela onde eu trabalho, 10% disso já me ajudaria bastante com as crianças lá. Entendeu? Só que esse dinheiro veio e porque não conseguiram entender essa engrenagem da capoeira, porque cada um puxa para um lado, acabaram perdendo. E diz que todo ano acontece isso. Vem a verba, mas a verba volta, vem a verba, mas a verba volta. Então eu vou desligar, porque vai acabar aqui o tempo, e a gente volta rapidinho para falar sobre a questão que o senhor ainda está falando e sobre esta questão aí do recurso que a capoeira tem perdido muitas vezes pela desunião dos capoeiristas. Então, pessoal, volta porque ainda tem coisas ainda e você pode fazer pergunta. Até daqui a pouco, professora. A gente já volta já. Tá jóia.